Médico acusado de abusar de pacientes é indiciado pela Polícia Civil. Cerca de 40 mulheres registraram denúncia contra o profissional, que se passava por ginecologista. Veja mais detalhes com Vivian Maia. O inquérito policial instaurado na Delegacia da Mulher traz relatos de vítimas que teriam sido abusadas durante consultas com o médico Joaquim de Souza Lima Neto, de 58 anos. Ele foi indiciado por violação sexual mediante fraude. O crime difere de estupro porque não há violência ou grave ameaça. A pena pode chegar a 6 anos. Uma das primeiras mulheres a denunciar o profissional, esta jovem de 22 anos, disse que está aliviada. Realmente por ele estar pagando pelo que ele fez, por ele estar realmente respondendo a um processo criminal de fato agora. Então isso realmente trouxe muito alívio. E ver outras pessoas que denunciaram, outras mulheres que foram atrás, isso me trouxe um sentimento, assim, muito bom. Porque realmente tudo que ele fez, ele vai responder por aquilo, né? Segundo a polícia, 40 mulheres registraram boletim de ocorrência contra o médico, mas estão sendo apurados os crimes cometidos nos últimos 6 meses, já que o restante prescreveu. Joaquim de Souza Lima Neto continua preso. Ele não tem especialidade em ginecologia e também é alvo de uma sindicância no Conselho Regional de Medicina. O prazo para a conclusão da investigação é de 60 dias. A secretária do médico foi indiciada por falso testemunho. Ela não acompanhava as consultas. No máximo que ela entrava com a gente na sala, ou entregava uma ficha para ele, entregava as próximas fichas e saía. Então eu fiquei assim... Eu não entendi o porquê que ela disse isso, mas ela é funcionária dele, então era de se esperar que ela ia falar isso mesmo. Pois é, nós vamos ouvir agora a fala do advogado de defesa desse médico. Vamos saber o que ele tem a dizer. Como que a defesa recebeu a conclusão desse inquérito? Olha, o doutor Joaquim sempre alegou inocência. Ele confirma que aquelas moças eram pacientes dele, mas ele agiu estritamente dentro do protocolo médico. Então, o que nós faremos em juízo será demonstrar ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, que tudo que foi feito foi dentro do protocolo médico. Vocês vão aguardar uma posição do Ministério Público? Sim, o Ministério Público recebeu o inquérito na sexta-feira e ele tem 3 posições pelo menos. Ele pode pedir novas diligências, oferecer a denúncia ou pedir o arquivamento. Nós acreditamos até que seja possível ao Ministério Público, diante das apurações feitas, que o Ministério Público peça o arquivamento. Mas se houver a denúncia, nós faremos a defesa e a defesa será com base na negativa de autoria, ou seja, o doutor Joaquim não reconhece que tenha praticado qualquer fato ilícito, embora tenha sim atendido as pacientes, mas tudo dentro do protocolo médico. Bem, agora nós vamos ouvir a delegada que fez a investigação, Ana Elisa Gomes, que é da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher. Delegada, boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. O advogado disse que o médico agiu dentro do exercício legal da profissão, isso é verdade? Essa é a defesa, né, a tese de defesa, né, que vai ser adotada e tem sido adotada desde o início, quando o advogado tomou pé da situação. Mas nós, na Delegacia da Mulher, e é bom deixar claro que a doutora Bruna Damasceno tem conduzido quase todos os inquéritos, a maioria deles, eu fiquei à frente de apenas um. Nós não temos dúvidas em relação à prática dos crimes, né, à prática dos abusos sexuais ocorridos dentro do consultório. Nós já tínhamos indiciado ele no ano de 2014. Por esse fato, ele foi, inclusive, condenado, mas a decisão está em grau de recurso. E agora, em 2017, em dezembro, apenas no mês de dezembro, ele abusou de 3 pacientes no consultório. O que as vítimas falavam? Além de serem abusadas, elas eram intimidadas para que não denunciassem o médico? Em algumas situações, houve sim uma tentativa dele de dizer, olha, não adianta você contar isso para as pessoas, ninguém vai acreditar nisso. Mas, na maioria das vezes, o doutor Joaquim agia de forma muito simplista até. Ele conduzia o exame a fim de que a vítima não percebesse o que estava acontecendo, mas na maioria das vezes a paciente percebia que aquilo não era profissional. Chegou ao extremo algumas vezes de até praticar sexo oral com a paciente. E aí quando ela percebia o que estava acontecendo, muitas vezes ela deixava o consultório e aí por isso não existia nem a violência nem grave ameaça, restando a prática do crime de violação sexual mediante fraude. Delegada, quantas pessoas podem ter sido vítimas?
Nós temos o registro na delegacia de 40 ocorrências, considerando as 3 do mês de dezembro e as outras 37 que denunciaram a prática do crime após a prisão dele. Mas a gente tem que destacar que existe o caso de 2014 e ainda um caso muito antigo, de 2002 ou 2003, se eu não me engano, no qual ele foi absolvido porque o judiciário não entendeu ser muito valorosa a palavra da vítima comparada com a palavra dele. Ou seja, as provas não foram suficientes. Naquela época, mas agora nós não temos dúvidas de que, de fato, esses abusos ocorreram. Os relatos das vítimas são extremamente semelhantes. O que você percebe é que a conduta dele, realmente, ela só se transferia de paciente para paciente. Infelizmente, ele utilizou a vida profissional dele para fazer das suas pacientes suas vítimas. Ele não era especialista em ginecologia. Ele poderia atuar na área ou não? Segundo o Conselho Regional de Medicina, sim. Mesmo não tendo a especialidade em ginecologia, ele poderia trabalhar como tal. Ele não poderia se identificar como ginecologista, mas ele poderia sim exercer a atividade nessa especialidade. Agora, um inquérito foi concluído, e os outros? Os outros crimes estão sendo apurados dentro de um mesmo procedimento, segundo até solicitação do Ministério Público. Nós temos tido contato diário com o promotor do caso, inclusive também com a vara judicial, que vai ficar responsável, e nós não temos dúvidas sim que o desfecho será positivo em relação ao que as vítimas esperam. Ok, delegada Ana Elisa Gomes, uma boa tarde, obrigada pela participação. Boa tarde a todos.